Lázaro Sena Caribé, o Cari, como era carinhosamente chamado, foi um dos importantes cabeleireiros e maquiadores da Bahia, mas infelizmente, no dia 12 de dezembro de 1993, foi brutalmente assassinado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, mas pode ficar melhor ainda se você já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também compartilhar o conteúdo para que mais pessoas possam chegar aqui no canal e assim eu vou crescendo dentro da plataforma. Feito isso, vem comigo para mais um vídeo. Cari era um sonhador, queria ser artista. Queria viver da arte. E ele foi fazer um curso de teatro e, incentivado pela sua professora e atriz Lia Mara, resolveu largar o teatro e fazer um curso de cabeleireiro. Afinal, a Lia conhecia o talento autodidata do Cari, que desde jovem já maquiava e penteava suas irmãs, quando elas iam sair para alguma festinha. E o Cari se esforçou muito para aprender todos os truques de beleza. O Cari teve o seu talento reconhecido por um dos maiores salões de beleza da Bahia da época. E assim, dessa forma, ele começa a trabalhar nesse salão, o Salão Severiano. E os anos se passam e ele acaba sendo diplomado internacionalmente pela Federação Franco-Brasileira de Estética e Cosmetologia. E além de tudo, ele era muito elegante, vestia-se bem e as suas clientes eram muito influentes. Mas apesar de toda essa elegância, ele não se privava de participar das festas populares. Tanto que por vezes era visto nos barzinhos junto com os pescadores, era um festeiro e não importava se a festa era num barzinho simples ou na alta roda da sociedade. Em dezembro de 1993, Cari cumpria a sua agenda de trabalhos. Debutantes, casamentos, desfiles, um final de ano com agenda lotada, até que a sua ausência foi sentida por uma das suas clientes, uma noiva. As duas auxiliares do Cari também acharam estranho a demora dele em descer, já que ele morava no mesmo prédio onde ficava o salão, que ficava localizado na Rua Borges dos Reis, número 164, Rio Vermelho, Salvador. E ao subirem as escadas, elas se depararam com uma cena que nem elas mesmas acreditavam. Estava Cari em seu quarto, despido e estrangulado. O criminoso havia usado um fio de luz, um cinto e um lençol. Além disso, havia em seu corpo 3 perfurações, incluindo uma no peito, certamente o golpe fatal que tirou a vida de Cari. E a notícia se espalhou feito pólvora e logo toda a cidade já estava sabendo do acontecido. Os familiares ficaram estarrecidos com a tragédia. A sua mãe, Dona Iraci, não acreditava o que havia acontecido com seu filho, já que ele era uma pessoa tão boa, e se perguntava o que levara ele a ter sido morto daquela forma tão cruel. E as investigações correram de forma muito rápida e o assassino foi descoberto logo em seguida. Benício Mota Júnior, na época com 23 anos, que acabou confessando ter sido o autor do crime. Conforme jornais da época, Benício disse para a polícia que havia conhecido Cari 2 meses antes e que eles haviam tido apenas 3 encontros. E o que existia entre eles não era uma relação de troca de favores. E ele disse ainda que na manhã do crime ele não se lembrava de nada do que havia acontecido, que ele apenas lembrava que eles tinham bebido bastante, tinham exagerado muito inclusive, e que ele só lembrava de ter acordado com o Cari do lado dele despido. E depois ele não lembrava de mais nada. Mas a polícia não acreditou muito naquela suposta versão. E no dia 15 de dezembro, Benício teve a sua prisão preventiva decretada. E com ele foi encontrado joias e roupas que supostamente pertenciam ao Cari. O Benício, na verdade, queria que seu crime fosse entendido como passional, mas depois de ter sido interrogado por várias vezes, ele acabou confessando que o crime aconteceu motivado por roubo. Ele queria que o Cari desse a ele
uma espécie de aposentadoria, uma espécie de, nem era aposentadoria, mesada mensalmente, né? E esse benefício, essa mesada, seria de 100 mil cruzeiros reais, dinheiro da época. E as matérias e os jornais da época diziam que o Benício poderia pegar até 25 anos de prisão. Se alguém for da Bahia, de Salvador, conhece essa história, sabe o final dela, se o cara foi preso, se ele veio a falecer, comenta aqui porque já ajuda muito na contribuição desse vídeo. Mas o que a gente sabe é que quando ocorriam esses crimes motivados por LGBTfobia, naquela época, geralmente eram abafados, o réu muitas vezes saía como vítima, e a vítima, né, que já estava morta, enfim, como no caso do Cari, muitas vezes virava o réu. Infelizmente, essa é uma realidade da época, de casos que a gente já viu aqui no canal, que eu já trouxe aqui. Essa tragédia que aconteceu em 1993. E em 2011, ele foi homenageado na abertura oficial da feira Bahia Cosmética, que homenageou esse grande profissional dos anos 80 e dos anos 90. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e já sabem, eu conto contigo.